Bom, pessoal, dando continuidade a essa segunda fase, essa segunda etapa aqui agora, do porquê que eu escolhi medicina, né? Eu quero agora frisar para vocês a forma de como que eu me organizava para estudar. Quero pedir, antes mesmo de iniciar a minha fala, desculpa um pouco pelo o som de fundo, né? Essa sonoridade toda que tá tendo de moto, buzina, cachorro latindo, ônibus, carro passando, pessoas conversando. É porque eu moro em uma avenida e é bastante movimentada porque tem um calçadão e o pessoal faz caminhada nesse calçadão. Então fica um movimento grande de pessoas, ainda mais nesse horário que eu estou agora. Agora são 6h10, tá? Da tarde, então já tá anoitecendo, né? Então são 6h10 da noite e 6h10 p.m. em inglês, né? Assim? Eu arriscando no inglês, não posso. Então, só para vocês poderem saber e desculpar esse barulho, porque eu não tenho isolamento acústico aqui, tá? Bom, a forma como eu fazia para poder me organizar para estudar, eu tentei diversas maneiras, diversas formas, conversei com diversos professores, né? Até porque na época a gente fica um pouco insegura, é a época de cursinho, é aquela época que a gente quer ouvir opiniões, e nessas opiniões que eu queria ouvir, eu sempre buscava seguir ao máximo possível para poder ter êxito na hora da prova, né? Mas demorou um pouquinho, né? Chegava o vestibular e nada, chegava outro vestibular e não conseguia, ficava perto e não ia, não conseguia passar. E aí eu sempre me reorganizava, né? Como eu falei, desistir jamais e mirar na lua, para se errar, pelo menos ficar entre as estrelas. Então, nesse momento que eu mirei na lua, não acertei, fiquei entre as estrelas, mas persisti mirando na lua e até o dia que eu consegui. E enquanto eu não conseguia, né, a forma que eu me organizei, o que eu fiz? Eu ia pro cursinho, 7 horas da manhã. Eu fazia o cursinho à noite, que era mais barato. É um cursinho muito bom em Belo Horizonte, né? Ele ainda existe. É um cursinho muito bom em Belo Horizonte, porém no horário noturno ele é mais barato. Então, o que eu fazia? Para poder estudar nesse cursinho, eu estudava à noite, mas eu ia para lá às 7 da manhã. Eu aluguei um escaninho, onde eu levei todos os meus livros, eu tinha livro de todas as matérias, tá, pessoal? Eu não gastava dinheiro com festas, nem com nada que não fosse voltado para os estudos. Então, todo o dinheiro que eu ganhava dos meus pais, da minha mãe, eu voltava ele para os estudos. Então, eu sempre priorizei, porque eu sabia o quanto aquilo era importante para mim, o quanto eu sonhei com isso, o quanto eu sonhava com isso e o quanto eu sonho até hoje, mesmo já sendo formada, né? O quanto eu ainda tenho sonhos a serem realizados, dentre eles o consultório que está por vir. Então, a forma que eu me organizei para estudar no último período que eu estava fazendo vestibular foi o seguinte: eu ia para o cursinho, mais ou menos eu fiquei um ano assim, ia para o cursinho de manhã, chegava às 7 da manhã, estudava até às 11 da manhã. Nisso, de segunda a sexta-feira, eu tinha um programa, eu tinha um horário de estudo para cada disciplina. E aí, como eu tinha alugado o escaninho, eu estudava através dos meus livros e tirava dúvidas na hora, ou na aula, ou nas monitorias. Quando dava 11 horas da manhã, eu parava os estudos e eu ia correndo para o restaurante, porque a partir de 11 da manhã tinha um restaurante que já funcionava almoço. E eu não queria perder tempo pegando fila, eu queria pegar o restaurante ainda vazio. Então eu chegava por volta de 11 horas, 11h10, no máximo 11h15, estava ainda vazio, eu colocava o meu almoço, almoçava, já ali pagava a conta e saía correndo de volta para o cursinho. Era o tempo de escovar dente, conversar um pouquinho com alguém para distrair, descontrair um pouco a mente, e 1h da tarde, no máximo, eu já estava de volta. Nesse intervalo de 11 até 1 da tarde, eu tinha esse tempo para poder almoçar, para poder descansar a minha mente, conversar com pessoas ali no cursinho e ler alguma matéria, seja em revista, seja em jornal impresso. Eu lia as matérias impressas, né? Ou alguma coisa até mesmo na internet, algum assunto específico no próprio computador, na própria sala de informática do cursinho.
Aí, quando era no horário da tarde, eu já tinha uma outra programação de horário, onde eu cumpria também de estudos e monitoria. E aí, quando chegava por volta de 6 horas, a aula começava, se eu não me engano, 6h35, a aula noturna, 6h35 da noite. Então, por volta de 6 horas, eu já começava a juntar minhas coisas, já começava a organizar para guardar tudo no escaninho do cursinho e pegar o meu material e ir para a sala de aula. Com isso, eu chegava na sala de aula já com aquela matéria, com aquele assunto preparado, com aquele assunto estudado. Então, ficava muito mais fácil quando o professor ia dar aula daquele assunto, porque eu já tinha estudado antes. Então, no momento que ele estava explicando, era a oportunidade que eu tinha de tirar alguma dúvida ou no final da aula dele, né? Às vezes o professor ou a professora terminava a aula e era aquele momento que eu tinha para poder correr atrás e perguntar e tirar a dúvida ou finalizar algum exercício que tinha ficado para trás que eu não tinha conseguido solucionar ou não tinha dado tempo de ir até a monitoria resolver. Então era essa a minha rotina que eu fiquei no último ano bem corrido, estudava o dia todo, tá? Aí saía do cursinho 10h35 mais ou menos, ia pro ponto de ônibus, pegava o ônibus e ia para casa. Chegava em casa, ainda organizava, fazia janta, eu morava com meu irmão, só nós dois estudando. Meu irmão já fazia faculdade de Ciências da Computação e eu já estava no meu segundo, né, eu estava no cursinho para poder tentar o segundo curso de faculdade, a segunda faculdade. Então, eu chegava, às vezes eu ainda lavava roupa. Eu lembro que teve um dia que eu fiquei até 1h da manhã lavando roupa e lavava na mão, porque eu não gostava muito da máquina de lavar roupa. Eu não achava ela legal, ela estragava as roupas, na verdade. E eu sou muito perfeccionista. Então, eu ia dormir no máximo 1h da manhã. Eu ia dormir 1h da manhã e acordava às 5 da manhã. Acordava às 5 da manhã para poder fazer café, deixar tudo arrumadinho na mesa para o meu irmão, que ele acordava mais tarde para ir trabalhar, e para poder ir pegar o ônibus para poder ir para o cursinho. Então eram 4 horas de sono, né? Eram 4 horas apenas dormindo. Não estou falando isso que é regra, não estou falando que isso é fórmula mágica para passar no vestibular, eu só estou contando o meu cotidiano, contando a minha realidade que foi no período preparatório para o vestibular. Cada pessoa tem a sua particularidade, cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa tem a sua história, o seu contexto, né, a sua preparação. Então, como eu tinha vindo de uma escola de ensino público, que infelizmente deixou muita coisa sem ser visto, sem ser dado pra gente como matéria, eu tive um certo prejuízo ao estudar e ia ter que ir pro cursinho e ficar um pouquinho mais tempo me preparando para passar no vestibular, porque eu não passei de primeira, né? Então eu sabia disso, sabia o preço a ser pago nesse sentido, da dedicação, do esforço, da disciplina, né? Então foi dessa forma que eu me organizei para poder passar, foi dessa forma que eu me organizei para ter êxito. Mas cada pessoa vai de acordo com a sua individualidade, né? Mas fica aí o meu, né, digamos, meu testemunho, a minha forma de ter feito na época. E eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho bíblico, né? Esse tempo todo que eu fiz cursinho, esse tempo todo que eu tentei medicina, sempre tinha uma pessoa para me entregar a mesma passagem bíblica. Se eu não me engano, no total foram 5 pessoas em 4 cidades diferentes, ou seja, 2 pessoas foi na mesma cidade e as outras cada uma em uma cidade. E essas 5 pessoas me entregaram a palavra, um versículo bíblico em Josué, né? Mas antes mesmo de eu ler esse versículo bíblico que essas pessoas diferentes me entregaram, eu queria compartilhar um versículo do livro de Josué que eu tenho para mim, né? Um versículo que eu peguei para mim. É no capítulo 1 de Josué, quando Deus está dando as instruções para Josué a respeito de para ele assumir o lugar de Moisés e atravessar o Rio Jordão, né? Então, Josué iria assumir essa posição para poder fazer a travessia, né, levar o povo que estava fugindo do Egito, né, que tinha fugido do Egito, perdão, para poder ir para a Terra Prometida. Então, tinham que atravessar o Jordão. E aí, quando eu estava lendo, esse versículo me chamou muito a atenção.
E eu tomei esse versículo, olha as buzinas, olha, tá vendo? Só porque eu tô falando. Eu tomei esse versículo como o meu versículo mestre no dia a dia, quando eu tô decidindo a fazer as coisas. E é no capítulo 1 do livro de Josué, no versículo 3, que fala assim, isso é Deus falando para Josué, tá? Mas eu tomo como Deus falando para mim também. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenha dado, como eu disse a Moisés. Amém. Esse é o versículo 3. E o versículo que eu comentei com vocês, que sempre as pessoas me entregavam, né? Diversas pessoas, cinco pessoas me entregaram em lugares diferentes, cidades diferentes, pessoas diferentes, porém 2 pessoas na mesma cidade. Também no capítulo 1 de Josué, no versículo 9. E aí eu usei esse versículo, inclusive, no meu santinho, né, no meu convite de formatura de medicina, porque foi um versículo que marcou a minha vida, porque foram diversas situações onde eu pensei em desistir, onde não foi fácil, né? Ninguém é super-herói na vida real. Então tiveram uns momentos, sim, que eu pensei em desistir. E nesses momentos, essas pessoas apareciam assim como se fossem do nada, mas eu sei que não era do nada, elas eram enviadas de Deus para falar comigo e me entregava esse versículo. E aí eu coloquei esse versículo no meu convite de formatura. É o versículo 9 do livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Então, fica aqui com vocês essa segunda e última parte de o porquê eu decidi medicina, como que foi essa minha travessia e lembrando de alguma outra coisa, lembrando de mais algum detalhe que se diz respeito a este assunto, voltarei aqui e falarei com vocês. Enquanto isso, iremos falando de diversos assuntos, tanto de saúde mental, como de clínica geral, né, no todo, clínica médica. Vamos falar de vários assuntos da medicina aqui, tá? Porque é minha paixão, é meu amor e é o meu prazer de estar servindo a Deus através da minha profissão, sendo útil às outras pessoas, sendo útil às pessoas que Deus coloca na minha vida em forma de paciente. E é uma realização tão grande que não existem palavras para poder descrever. Então fica aqui o meu grande abraço para vocês, fiquem com Deus e gostaria de pedir que vocês curtam o vídeo, tá? Dê um like aí, por favor, para ajudar. Inscrevam-se no canal para poder ajudar também o canal a crescer e divulguem o máximo que vocês puderem divulgar para outras pessoas também se inscreverem no canal e o canal ir crescendo, tá bom? Conto com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês e meu muito obrigada. Até a próxima!